Gente boa de Deus, eu convido cada um aqui a abrir no Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 17. Evangelho de João, capítulo 7, verso 17. Evangelho de João, capítulo 7, verso 17. O contexto dessa fala de Jesus é a festa dos tabernáculos em Jerusalém, quando o povo de Israel celebrava, lembrava que tinha vivido de maneira hebreia, de maneira tabernacular e mutante, durante tanto tempo e também cruzando o deserto. Era um memorial para Israel, como é até hoje, celebrar a festa dos tabernáculos. É uma das festas que caracteriza o espírito hebreu. A palavra hebreu vem de uma raiz semítica que significa estar no caminho, estar em movimento, cruzando fronteiras, armando a barraca, as tendas. É um convite à desinstalação, à mobilidade, à mutabilidade positiva, à conversão, à não fixidez paralisante. Esse é o espírito de um verdadeiro hebreu espiritual. E a festa dos tabernáculos trazia esse memorial, essa lembrança e essa celebração. E Jesus foi até a festa dos tabernáculos, para a qual a sua mãe Maria e seus irmãos já tinham subido, e ele tinha incitado a que o máximo possível de pessoas das que com ele conviviam fossem adiante dele, e ele chegou depois e foi direto ao templo. E quando ele chegou ao templo, já no meio da festa que corria e acontecia, ele começou a ensinar. E o ensino dele era tão absolutamente simples, profundo, sábio, extasiante, perplexante, aplicado nas fímbrias, nas raízes, nas nuances mais imperceptíveis do coração humano, de modo que isso gerou uma provocação, uma reação no coração dos presentes, e alguns dos presentes confundiram o que ele dizia e o constrangimento que gerava, e o quebrantamento, e o espremer de coração, e o impacto e a persuasão de tudo quanto ele pronunciava, confundiram isso com cultura, com academicismo, com treinamento de pensamento, de filosofia, ou de educação no rabinato, em teologia, o que Jesus de fato nunca teve. Jesus era o leigo dos leigos. E disseram: como sabe este letras, sem ter estudado? Tamanho foi o impacto daquilo que ele disse, e que veio a lhes provocar essa questão no coração. Ao que Jesus respondeu: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele que me enviou, conhecerá a respeito da palavra, do ensino, se esse ensino é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo, inventando e criando e elucubrando e produzindo o que hoje impacta vocês. De modo que a resposta dele à pergunta: como sabe este letras sem ter estudado? Que maravilha, que coisa extraordinária! Foi absolutamente direta e prática,
Porque Jesus nunca se impressionou com aquilo que está à disposição da gente para que seja aprendido como cultura inútil, ou para aquilo que, em estando à disposição, seja aprendido apenas por um saber envaidecido, ou jamais deu a menor importância para tudo quanto se pudesse construir de produção de pensamento e conceitualização, por mais elaborado que fosse, se aquilo não produzisse na prática o que propunha como argumento abstrato. Para Jesus, o que não realizasse os fatos da realidade, da verdade, não era algo digno de ser guardado no coração, e nem crido, e nem insensado, e nem valorizado sob aspecto algum. Por isso, quando surge essa perplexidade, que para a maioria de nós seria algo positivo, afinal de contas, eles estão chocados, eles estão embevecidos, eles estão boquiabertos, eles estão tomados pela impressão positiva de algo sublime que os alcançou, que bom! Mas Jesus, ao invés de alimentar essa expectativa, ele simplesmente a derruba. Como que dizendo, e de que adianta? Se o que eu digo a vocês gera em vocês todo esse choque, essa impressão positiva, essa perplexidade, essa questão sobre o sublime, de onde vem, onde ele aprendeu, como sabe letras, que cultura é essa, que maviosidade é essa? Para mim, diz ele, nada disso adianta, eu só quero saber o seguinte: vocês acham que o que eu estou dizendo é verdade? Acham que é verdade? Ou vocês estão apenas impressionados com a construção, com o modo, com a forma, com a leveza, com a precisão, com o corte, com a aplicação, com a irretocabilidade do que está sendo dito, com a forma, com a estética, com a clareza, com a limpidez, com a lucidez? É apenas um choque? É algo que, chegando a vocês, deixa vocês boquiabertos, e é só isso? Eu não fico nem um pouco impressionado com a nota que vocês dão ao meu discurso. Eu não estou aqui para discursar. E o que eu mesmo estou dizendo não tem nenhum valor para mim se não for absolutamente a verdade. E aí ele entra com essa questão dizendo, e o que eu digo a vocês é, não fiquem impressionados com a origem do meu saber, apenas provem se é verdade ou não é verdade. A maioria de nós fica se sentindo insensado quando, sendo verdade ou não, sendo praticável ou não, sendo viável ou não, sendo algo que se factibilize ou não, não interessando se vai gerar algo absolutamente concreto na vida, os outros, independentemente disso, fiquem já celebrando a beleza do que foi dito. A maioria de nós se alimenta dessa devolução. Parece que declarar que algo é belo é fazê-lo verdadeiro. Declarar que algo é coerente é fazê-lo verdadeiro. Declarar que ao nosso ver algo faz sentido é torná-lo verdadeiro. Declarar que aquela construção não pode ser feita mais bonita nem mais precisa é torná-la verdadeira. E para Jesus, nada torna nada verdadeiro a não ser a vida. Nada. Nenhum conceito é verdadeiro se for um conceito. Nenhuma teoria é verdadeira se ela não se tornar praticável. Nenhuma
nenhuma sabedoria, por mais linda, bela, bem construída, rimada, produzida, poetizada, que seja enunciada, para ele teria qualquer sentido ou tem qualquer sentido se não realizar o bem anunciado. Para Jesus tudo tem que ser evangelho, tem que ser boa nova, que sendo dita realize algo novo. A obsessão de Deus com a palavra que cria, com a palavra que produz, com a palavra que gera, com a palavra que chama à existência o que não existe, com a palavra que faz acontecer aquilo que não era, é total. Palavra para Deus tem que criar, tem que produzir, tem que gerar, tem que fazer nascer, tem que acontecer em nós. Do contrário, é o que palavra não quer ser do ponto de vista de Deus. Do nosso ponto de vista, a palavra é a fala, é o que eu estou dizendo. E eu posso estar dizendo, ou poderia estar dizendo, se eu não tivesse a convicção tão inamovível de que o que eu estou dizendo é a verdade de Jesus, eu poderia estar simplesmente construindo, com base no meu pensamento, no que está acumulado dentro de mim, nas minhas construções filosóficas, nas minhas elaborações de pensar. Pensar é fácil, falar é mais fácil ainda, produzir pensamentos que impressionem é bobagem. Para Deus, todavia, expresso em Jesus, que disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Palavra não é falação, palavra é criação, palavra é construção, palavra é produção, palavra é realização, palavra é acontecimento, palavra é factibilização, palavra é realidade. Palavra é aquilo que evoca o que não é, de modo que o que não é passa a ser. Palavra se encarna, palavra se materializa, palavra se comportamentaliza, palavra vira atitude, palavra vira gesto, palavra muda a minha vida, palavra muda a vida do outro, palavra altera o mundo, palavra faz surgir o que não há. Palavra para Deus não é o falar, palavra para Deus é o que faz acontecer. Por isso se diz que nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus e que foi pela palavra de Deus que as coisas que não eram e que não existiam passaram a existir, de modo que o Velho Testamento tem um verbo de criação bem específico para definir esse ato de criar do nada, bara, tirar do coisa nenhuma, arrancar do nada, ex nihilo, tirar do nada para existência. A palavra de Deus produz isso. E coerentemente com o que Deus pensa sobre o significado de palavra, que não é um discursar, é um acontecer, é um emular para gerar, para produzir, para gestar, para engravidar e para fazer nascer. Coerentemente com isso, quando vieram para ele com a impressão da palavra, a beleza do discurso, a estética da fala, a maravilha da construção, que academicismo é esse? Como sabe este letras? Que coisa extraordinária! Onde ele aprendeu? Ele disse: olha, tudo isso é absolutamente relevante. O que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: é verdade ou não é verdade? E se alguém quiser saber se é verdade, não vai saber pelo critério da avaliação epistemológica, da filosofia, pelas categorias de conhecimento clássico, ou de filosofia, ou de lógica. A palavra de Deus jamais será apreendida pelos instrumentos da nossa pseudo-inteligência ou da nossa intelecção falaciosa. A palavra de Deus
Deus e está para além dos teoremas. A palavra de Deus, a gente só sabe se é verdade se a gente botar o pé nela. Do contrário, ela não é absolutamente nada. É Bíblia. É literatura. Não gera, não cria. Para criar, eu tenho que botar o pé nela. E a resposta de Jesus é exatamente esta. Se alguém quiser saber a qualidade do meu ensino, se ele é meu, uma construção, uma produção da minha mente, ou se ele vem direto daquele que me enviou, se alguém quiser saber dos fatos, se alguém não quiser ficar perdendo tempo nem enganado, tem que fazer uma coisa. Ao invés de discutir o que eu disse, ao invés de discutir o Evangelho, discutir a palavra, fazer releitura da palavra, ou qualquer uma dessas idiotices, se alguém quiser saber de fato se o que eu estou ensinando é verdade de Deus, é realidade eterna, é chão para andar, é caminho, é verdade e vida. Se quiser saber se esse ensino é o que ele é, tem que se dispor a fazer a vontade expressa no ensino. Tem que se dispor a botar o pé no chão da proposta. Tem que se dispor a pular, ainda que seja no abismo, ainda que de onde eu estou, de onde a minha perspectiva se angula, eu não enxergue a passagem à vereda. Mas se está dito que é, a única maneira de eu saber se é ou não é analisando, não é estendendo uma linha, não é fazendo um corte, não é determinando o azimute, não é vendo qual é a queda de nível daqui para lá, não é nada disso, eu só tenho um meio de saber se é verdade. Em se tratando de ensino de Jesus, é botando o pé no chão. Se for verdade, eu ando. Se não for verdade, eu afundo. Vocês já estiveram numa classe em que o professor fez esse desafio a vocês, que não fosse, obviamente, um laboratório de química ou de resistência de materiais, mas onde se estivesse falando de algo abstrato, mas que tivesse implicações na vida? Você já viu um professor de psicologia chegar e dizer: se alguém quiser saber se o ensino de Freud é verdadeiro, pratique-o. Se alguém quiser saber se Jung é verdadeiro, bote o pé no chão de Jung e ande. E você vai provar a boa nova. Mas é exatamente o que Jesus faz. Ele simplesmente nos chama para saber se é. E o que ele está dizendo, como quem diz algo tão chocante como o que ele acabou de dizer, é exatamente isto. Não precisam acreditar nem em mim. Bote o pé no chão do ensino e veja se ele é verdadeiro. O que ele está dizendo é que a palavra de Deus tem vida de si mesma. Ela realiza o que ela anuncia, se eu tiver no meu coração a coragem de botar o pé no chão da palavra. Ela vai realizar o que ela está propondo. E ele diz: não precisa que vocês fiquem impressionados com o meu discurso, porque ele não é absolutamente nada. Outros haveriam de dizer: jamais alguém falou como este homem. Ele também não se impressionou com isso. O que ele propunha é: vamos ver se o chão do que eu estou dizendo leva vocês à vida, a Deus, à paz. Realiza o bem
proposto. Se realizar, é de Deus. Se não realizar, esqueçam o que eu disse. Esqueçam. Agora olhem aqui para mim. A maioria dos que estão aqui foram ensinados de maneira oposta a isso. Você foi catequizado na infância na religião dos seus pais, foi batizado na religião deles, escolheram para você a sua crença e você prosseguiu. Se seu pai não era um surtado e sua mãe uma desvairada, a tendência é manter o eixo daquela cultura familiar, é prosseguir. Foi nisso que eu fui ensinado, é nisso que eu vou. Para que mudar? Papai não é louco, mamãe não é pirada, o que eles ensinam faz um sentido aqui em casa. Ninguém maltrata ninguém, as pessoas tratam umas às outras bem. Eu vou continuar nessa linha, por que eu vou mudar? Outros, além disso, ou se não foi assim, posteriormente, em algum momento da vida, tiveram algum impacto de natureza religiosa, ou com o anúncio do Evangelho. Você estava carente, cansado, doente, aflito, abandonado, deprimido, panicado, ou vivendo um momento de crise, ou infeliz no casamento, ou na afetividade, ou carregando dentro de si uma angústia inexplicável, sem sentido. Algo, em geral, está presente quando, no curso da vida, o indivíduo ouve alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho, e dá atenção. E aí, imediatamente, o ensino original de Jesus vai sendo mudado, transformado e alterado. O indivíduo que ficou parcialmente tocado, comovido, mexido, que queria saber, vem saber e logo lhe ensinam uma doutrina. Você quer? Está interessado em Jesus? Então deixa eu te explicar como é que é. 4 passos para a salvação. Confessa que você é um pecador. Eu sou um pecador. Segundo passo, Jesus morreu por mim na cruz. Segundo passo, Jesus morreu por mim na cruz. Terceiro passo, a cruz de Jesus é a ponte que atravessa para o lado de cá. Jesus me atravessou para o lado de cá. Onde é que você está agora? Você está lá ou você já veio para cá? Não, eu já vim para cá. Então o que aconteceu com você? Você está perdido ou você está salvo? Ah, eu estou salvo. Então, outra fase, batismo. Aqui a gente batiza com pouca água. Aí dão as razões da pouca água. 3 meses de pouca água. Por que a gente batiza com pouca água, ou com muita água, ou com água média? Aí vem terceira fase. Todo mundo que é de Jesus tem que frequentar o culto às 19 horas de domingo. Essa é a terceira fase. Tem que vir 19 horas aos domingos, senão não abraçou a fé. Aí o cara vai entrando nesse negócio. Se quiser ficar um pouco mais evoluído, entre para o coral. Cante no louvor. Fique amigo do Jack. Qualquer coisa assim serve. Você já vai estar subindo, se elevando. Aí, olha, mas se você quiser ir mais adiante, vem atender telefone no Disque Paz. E aí você cresceu mais um nível. Se você quiser ir ainda mais profundamente, vá com o Zezinho para estrutural. E se você quiser fazer a viagem das viagens, ficar interplanetário na fé, vá com o Léo para a Nigéria. Que aí você chegou lá. É tudo assim. Ou não é assim que é? Agora, enquanto isso, o que se diz? Frequente, meu amigo. Frequente que é para garantir.
Eu conheço gente que foi se afastando, ficou 2 meses sem aparecer, aconteceu uma tragédia, depois ele veio com o rabinho entre as pernas, dizendo: eu não sei o que aconteceu comigo. E eu disse: você se afastou da comunhão dos irmãos. Por isso o Senhor está pesando a mão, e o seu dízimo, 3 meses que não entra. E você quer que o Senhor abra as janelas dos céus? Ele abriu, foi a gaiola dos gafanhotos migradores na sua casa. Os pacotes vão sendo dados. Aí o tempo vai passando, nada de evangelho. Foi classe de água, classe de sistematização doutrinária dos filósofos da religião, classe de frequência, classe de funcionalidade organizacional, empresarial, eclesiástico. E você agora é um filho de Deus, por causa disso. Você e todo mundo do Lions Clube do Brasil, você e a máfia, você e a maçonaria, são as mesmas coisas. Aí, de repente, tudo isso em cima, você vai vivendo, mas tem uma agonia dentro de você que você não sabe por que é. Meu Deus, eu canto, eu sei que foi pago um alto preço, mas essa angústia não me sai do coração, é uma culpa danada. E o Evangelho é lindo, Jesus, o Evangelho é lindo, lindo, mas é uma pena, porque tem uma parte do Evangelho que eu acho fácil de cumprir, que é essa de frequentar domingo às 19 horas, cantar, aprender o curso de água batismal, doutrinas e algumas coisas, e me envolver com algumas dessas atividades é fácil. Agora, tem outro lado do Evangelho, como se isso aqui que foi dito até aqui fosse Evangelho, e não uma construção de agremiação humana e só isso. Mas tem uma outra parte do Evangelho, diz o tolo, que essa é difícil, esse negócio de perdoar, esse negócio de ter prazer no amor, esse negócio de justiça e verdade, transparência e sinceridade, esse negócio de generosidade, solidariedade, compaixão, essa parte do Evangelho, Jesus, me desculpe, eu não cheguei lá. Conta comigo para cantar, conta comigo para o Disque Paz, conta comigo para até ajudar as crianças, conta comigo, Senhor, para preparar o Encontro Nacional do Caminho da Graça, conta comigo para umas atividades sociais que eu volto de lá me sentindo tão bem, tem tanta gente mais miserável do que eu no mundo. Ai, e eu não vejo essas coisas, meu Deus. Conta comigo para isso. Agora, para essas outras coisas, essa outra dimensão do Evangelho, para gente santa, mais profunda, para Jesus Cristo, esse Evangelho para Jesus Cristo, esse não dá para mim. Agora, eu não sei por quê que eu peço paz, eu continuo angustiado, eu peço sossego de alma, e essa agonia dentro de mim. Eu vivo dizendo: eu estou salvo pela fé em Jesus, pela graça sois salvos. Efésios 2, 8 e 9. Coisa fácil de decorar, 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos. Pela graça sou salvo, pela graça sois salvos. Mas Jesus, eu tenho medo de morrer danado. Adia esse negócio para além da morte, atrasa a minha, por favor, não tem pressa, segura a onda, amarra os anjos, porque não está resolvido dentro de mim. E também esse negócio de, desculpa, Senhor,
Eu queria muito ter um coração fiel, mas não dá. Eu tenho uma doce realização em certos tipos de cafajestagem, em algumas canalices leves, algumas enganadinhas, dão um sabor à vida, dão um tempero. Agora, esse negócio de fidelidade total não dá. Mas o Senhor me dê paz a si mesmo, porque na realidade, Jesus, tudo que eu quero é saúde. Saúde e uma boa morte. Saúde. Então, muita saúde, muita saúde. Me prepara para morrer quando eu não aguentar mais. E, de preferência, me prepara e me leva dormindo, que é para eu nem saber que fui. Mas saúde e dinheiro. Saúde e dinheiro. Deus é bom. Saúde e dinheiro. Mulher bonita. Marido gracinha. O resto, o teu reino pode acompanhar. Porque eu estou buscando em primeiro lugar essas coisas e o teu reino que me acompanhe. Aí a gente fica assim como nós somos. Que é esse estado no qual o Evangelho não é verdade. Se nós formos honestos, nós vamos ver que o Evangelho não tem sido verdade para a maioria de nós. Porque o Evangelho não é verdade pela lógica que faça, porque nada do que Deus me comunique será lógico pelo simples fato de que minha lógica é finita e o pensamento de Deus é infinito. A lógica divina não cabe na finitude da minha lógica. Então, não é pela minha lógica que eu saberei que o Evangelho é verdadeiro, nem é pela gracinha de código ético proposto. Não é só porque ele manda amar, perdoar, ser bondoso, compassivo, generoso e justo. É porque, dizendo o que diz, quando se pratica o que diz, o que se promete que será realizado, realiza-se. Torna-se fato. O que perdoa, viverá em paz para sempre, sempre. Os misericordiosos alcançarão misericórdia sempre. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os mansos são os que vão herdando o que Deus tem para dar. Os que não têm medo da emoção, do coração, da solidariedade, do choro, são os que ficam consolados nesta vida. Os que não se apavoram com a opinião de terceiros, mas fixam a mente na vontade de Deus, são os que mesmo perseguidos caminham com a cabeça erguida e se regozijando. É fato. Mas eu só saberei se essas e muitas outras preciosas e muito ricas promessas de Deus são realidade se eu puser o pé no chão do Evangelho. Se você quiser saber se é verdade, você vai ter que se dispor a caminhar conforme Jesus disse, não precisa ficar fazendo força para crer em mim. Pratique o ensino e você verá se eu sou enviado de Deus, se a palavra que eu falo é palavra de Deus ou é apenas uma construção humana. De tal modo que o desafio que Jesus nos faz é para que, se queremos abraçar o Evangelho, coloquemos o pé na prática da sua proposta, porque somente assim haverá uma fé em relação à qual Deus se regozije, porque será a fé de quem provou, de quem experimentou, de quem ficou sabendo, de quem sabe para sempre que o Evangelho é o que o Evangelho é, que a palavra é o que a palavra diz que é. Do contrário,
Você pode virar pastor, teólogo, professor, instrutor, fazer o que você quiser, missionário, vazio, angustiado, aflito, irrealizado, oco, invejoso, machucado, sempre descontente, nunca pleno, sem saber o que é vida abundante, sem saber o que é explosão de gratidão, sem saber o que é serenidade no coração, sem saber o que é pacificação interior, sem saber o que é a alegria satisfeita de estar em Deus, sem saber o que é a amizade de Deus, sem saber o que é aquela alegria da certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus por nós, e que nos põe mais do que vencedores, acima de tudo e de todas as coisas. Jamais saberá isso, recitará essas falas, dirá esses versículos, se embasará em bases bíblicas, decorará coisas, falará, pregará, anunciará, convidará, fará proselitismo, participará das exterioridades, sem nada da experiência do Evangelho na prática da vida. Nada. O cristianismo é essa mentira histórica que dura já 1700 anos, porque ele é todas essas outras coisas sem Evangelho e, portanto, não realiza nenhum bem de paz, nem no coração do Papa, nem dos cardeais, nem dos bispos, nem dos fiéis, nem de ninguém, nem dos pastores e dos seus bispos e do povo. É esse bando de gente angustiada. 70% dos hospícios brasileiros estão cheios de crentes oriundos das igrejas evangélicas, sinal de que esse evangelho de igreja, esse evangelho de horário, esse evangelho de reunião, esse evangelho de culto, esse evangelho de doutrinação, esse evangelho de catequese, esse evangelho de batismo, esse evangelho de forma, esse evangelho de doutrina, esse evangelho de moral, esse evangelho de ética, esse evangelho de comportamento, não realizam nada do bem de Deus em nós, porque não é o evangelho, não é evangelho. Você já imaginou se Jesus fosse dizer, olha, se alguém quiser saber se a minha palavra é verdade, frequente domingo às 19 horas o caminho da graça. Aí o cara fica ali na porta esperando a hora. 18h55. 56. 18h57. 18h58. 18h59. 19 horas. Vou entrar, não posso. Os meninos do louvor não chegaram ainda para começar o cântico. Ainda estão passando o som. Começou, agora eu vou entrar. Vou entrar, hein, Jesus? Eu vou entrar, hein? Isso é um negócio de Wolverine, de super-herói, é magia. Vou entrar, hein? Aí o cara vai botar o pé dentro do portal. 19 horas, é o quinto elemento. Eu vou botar... Tá. E vai. Seria patético assim. Ridículo, mas é assim que é a cabeça da gente. É babaca desse jeito. Enquanto isso, o verdadeiro evangelho, que é vida, que é mente de Cristo, que é confiança, que é prática de amor, perdão, misericórdia, compaixão, que é inclusividade, que é bondade, que é abrir mão de juízo, que é perdoar todo mundo, que é declarar que o mundo inteiro está condenado à graça de Deus no que depender da boa vontade do meu coração. E que é andar em obediência simples ao que Jesus ensinou. Esse fica sabendo que o evangelho é verdadeiro. Mas enquanto eu não tomo essa decisão radical e visceral, o evangelho será uma construção de homens, será uma abstração, será um conceito, será uma doutrina, será uma catequese, será uma perda de tempo, será uma desnecessidade.
será aquilo para o que eu convido vocês a não se envolverem. Se para você o Evangelho é isso, não apareça domingo que vem. Não precisa vir. Eu não perderia seu tempo, não enganaria você. Agora, se o Evangelho é a palavra do Deus vivo, que chama a existência o que não existe, que faz acontecer o que não acontecia, que realiza aquilo que só pode ser realizado por uma intervenção de alinhamento da vida da gente com a prática da verdade. Quando a nossa vida se alinha com a verdade e a gente bota o pé no chão desse fluxo da verdade de Deus, aí ele se materializa. Aí tudo que ele disse acontece. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Aquele que me ama, meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Convém-vos que eu vá, porque quando eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que não só habitará convosco, mas estará em vós. Eu morarei em vocês. Isso não é uma ideia, é um fato. Eu em vocês será algo mais forte do que vocês em vocês mesmos. Agora, sem presunção, só por causa da graça e da misericórdia, eu sei que o Evangelho é verdade. E só há uma razão pela qual eu sei. Não é porque me convenceram, me disseram, me provaram, é porque eu tenho provado. Ele é fato. Ele te pacifica. Ele te enche de força. Ele faz forte ao cansado e vivifica e restaura as forças ao que não tem nenhum vigor. Os moços se cansam e se fatigam, os jovens de exaustos caem, mas eu sei que os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, mas não é na maratona, é na jornada interior. Caminham e não se fatigam na jornada interior. Como ele mesmo disse, até aqui, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Peçam em meu nome, creiam nisto, provem-me nisto e vejam se a alegria de vocês não vai se planificar quando vocês virem a realidade do Evangelho a se operar. Vejam se é ou não é. Todos os que tiveram a coragem de botar o pé e ir, não se envergonharam. Agora, quem não tem jamais a coragem de botar o pé definitivamente no caminho e fica apenas fazendo estudo de caso, ou observação, ou simplesmente dizendo, não, aqui as coisas têm um pouco mais de coerência, legal, faz bem,
mal não faz. É uma coisa positiva, sabe? A gente vai de lá e sai assim, é bom para a semana. É um negócio legal, é um stand-up do bem. O cara fica lá em pé, sem nada na mão, falando, é do bem. Mas no fim a gente sai animado. Até quarta-feira dá para levar. Depois a gente já vai fazendo força para chegar de novo domingo e receber uma outra dose, e aplicação, e vai com aquilo ali. Faz um bem, é um negócio legal, é uma neurolinguística celestial. Tem o seu valor. Mas fica todo mundo desgraçado assim. São as carências que mandam. É a fliceta movimentando as decisões da alma. É frisson para lá, é angústia para colar. É necessidade de meter a mão numa bolada, de ganhar alguma coisa, de segurar algum bem, de dizer eu estou forte agora porque fechei esses negócios. É uma vida que vai transferindo o significado do que seja segurança, realidade, confiança, estabilidade, para aquilo que não gera tais coisas. E o Evangelho nunca recebe uma chance verdadeira, honesta e sincera da nossa parte de mostrar todo o bem que Ele pode realizar em nós. Nós não sabemos ainda nada do bem que o Evangelho pode realizar em nós. Você está pensando que o que você provou, alguma coisa, a coisinha que você provou, é o Evangelho? Isso é um confeito da bondade de Deus que você lambe de vez em quando, mas não se atolou no pão da vida. A maioria das pessoas existe em estados espiritualmente patéticos. Só para concluir, é como quem chega, por exemplo, com sede à beira do poço de Jacó, narrativa de João, capítulo 4, no Evangelho. Chega ali com sede e fica em pé, à beira do poço, discutindo existencialidade humana com uma samaritana que chegou lá. Você acha que essa água aqui mata a sede da gente? Acho que mata. Mas eu estou querendo uma água que mitigue a minha sede para sempre. Mas não existe essa água que mitigue sede para sempre. Mas essa aqui mata, quebra um galho. Mas é que, se essa água é a água da vida, que ela chegue até a minha boca. Porque eu vou ficar aqui esperando. Aí todo mundo conversando sobre a água da vida em volta do poço de Jacó, que é o culto de domingo à noite. A gente vem, se reúne e canta: água da vida, profunda, linda, bonita, vem mitigar a minha sede que eu estou aqui. Mas ninguém bebe. E a gente dá as mãos em volta do poço e agradece a Deus pela existência do poço do qual ninguém bebeu. E vai para casa cheio de sede afetiva, sede psicológica, sede espiritual, sede de sucesso, sede de aparecer, sede de fama, sede de afirmação. Ai, meu Deus, por que a água da vida não descedenta a minha sede? Porque você é apenas um frequentador do poço de Jacó. E quem beber desta água e quem frequentar este culto voltará a ter sede. Mas aquele que beber de fato do Evangelho nunca mais terá sede para sempre. Hoje eu quero convidar você, e não é uma coisa que eu faça todo domingo aqui, eu quero convidar apenas aqueles que desejem de coração
deixar de ser frequentadores de igreja, do caminho da graça, amantes da Bíblia, decoradores de versículo, exaltadores do nome de Jesus, dizendo: Jesus, o meu Jesus é mais, o meu Jesus é 10. Você que quer tomar a decisão de ficar ateu desse falso evangelho, e se o Espírito Santo tirou uma lasca do seu coração agora e descascou você, e se ele falou com você, e se dentro de você surgiu a disposição e o desejo e a decisão de dizer: eu vou parar de ficar fazendo poesia à miragem da água da vida, eu vou parar de ficar construindo e enfeitando o presepinho de Jesus, e eu vou colocar o meu pé no ensino. Eu vou começar a ler a palavra, o Novo Testamento, o Evangelho, e tudo que Jesus disser que é Evangelho, eu vou dizer amém e eu vou praticar. Eu vou dizer amém, eu vou praticar. Eu vou praticar. Porque aí, meu amigo, você vai saber se é verdade ou não é verdade. Se você puser o pé no chão e praticar com fé, com sinceridade, com espontaneidade, de todo o coração, e o que Jesus disse que aconteceria não se realizar, eu sou o primeiro a ajudar você a largar essa mentira. Alguém hoje aqui que quer tomar essa decisão de homem, de mulher para valer e parar de ficar chamando de evangelho o presépio da religião, sofrendo de angústias, aflições e resoluções, sem paz no coração, sem sossego, sem serenidade, querendo que a promessa de Deus se realize na sua vida, sendo que você nunca põe o pé no chão da fé para andar em confiança, atolado na graça de Deus de verdade. Mas se hoje o Espírito de Deus falou e convenceu você do fato de que a sua vida tem sido um desperdício de tempo nessa crença fuleira e desprezivelmente e totalmente desnecessária, mas que você tem a chance de botar o pé no chão da rocha do Evangelho e fazer prova dele. Se ele é a verdade de Deus, ou se ele é só mais uma malfadada filosofia humana, enganosa, bonita, cheia de discursos de amor, mas que não realizam o bem de Deus no coração de ninguém. Gente, chegou a hora da gente parar de brincar de evangelho, para o nosso bem, para a nossa salvação, para que a gente não seja miseravelmente salvo, para que nós não sejamos uns filhos de Deus habitados pelas agonias do inferno. Ao contrário, para que o Evangelho realize tudo quanto se diz que ele realizaria, para que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, habite os nossos corações. E se essa palavra de Jesus, simples, sem apelos, sem endoiramentos, sem impressões, sem barganhas, sem comoções adicionais, chegou até você com a clareza da verdade, e o seu coração foi despertado pela palavra da vida, e está sendo chamada do nada das suas crenças falaciosas para a realidade do começo da vida de Deus em você. Eu quero agora que, enquanto todos ficamos de pé, quem quer que deseje botar o pé no chão veraz e fazer prova do Evangelho, conforme Jesus nos desafiou a fazê-lo, e faz isso não de maneira mágica, mas tomando a decisão de que hoje é o primeiro dia de milhares de outros dias em que você andará pela fé neste caminho, seguindo Jesus,
com amor, com graça, com perdão, com compaixão, com misericórdia, sem racionalizações de bondade, de amor e de graça. É conforme ele disse, faça. Conforme ele propôs, abrace. E prove se o bem de Deus não se realizará na sua vida. Se não se realizar, se você fizer de todo o coração, com sinceridade, com genuinidade, não como uma aposta, não como num cassino, mas com entrega, se não se realizar, vem aqui, me diga que eu sou mentiroso, e me diga que eu estou enganando vocês, e me diga que eu não pregue mais. Você só terá um problema se fizer isso. É que vai encontrar um homem em cuja vida isso é verdade, que não está brincando disso, e que vai mandar você de volta à vida, dizendo, veja qual a natureza do seu auto-engano, nessa pseudo-genuinidade da sua entrega, porque se for verdadeiro, acontecerá. Todo que busca, encontra, quem pede, recebe, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Se Jesus mesmo falou com você agora, e você quer demonstrar isso, dizendo, hoje começa um caminho de fé na minha vida. Você pode ser pastor, você pode ser mulher de pastor, você pode ter anos de igreja, você pode ter todos os pés de gri. Nada disso existe para Deus. O convite é para que o bem do Evangelho se cumpra na sua existência. Se você quiser, saia do seu lugar, venha orar comigo aqui agora. E quem vier, chegue bem juntinho de mim aqui à frente. Mas lembre-se, não é mágica, não é porque eu vou orar, é a decisão que você está começando, tomando aqui de andar, de cumprir, de obedecer, para provar. Se alguém quiser saber se o meu ensino é verdadeiro, faça o que está sendo dito, e esse saberá que, com efeito, a palavra anunciada é palavra da vida, é palavra de Deus, é promessa que se cumpre, é chão de realidade, é paz que abraça o coração. Mas não esqueça, você está hoje vindo aqui dizendo que está iniciando uma decisão de obediência ao Evangelho. Não são as igrejas, nem as doutrinas, nem aos homens, nem aos pastores, é ao Evangelho, é a Jesus. E se dispondo a andar como Ele mandou que a gente andasse. Quando magoados, perdoamos. Quando ofendidos, bendizemos. Quando maltratados, não revidamos com maus tratos, mas com bênção e com graça. Quando demandados a fazer alguma coisa que seja contra a consciência, não o faremos. Alegrar-nos-emos com que seja genuinamente alegre. E não aplaudiremos aquilo que seja maldade. Não desenvolveremos juízo no coração, mas benignidade e bondade com todos, inclusive com aqueles com quem nós não concordamos. E nós buscaremos realizar todos os dias pelo outro o bem que nós queremos que o outro realize a nós. Pratique isso pela fé. E veja se o Senhor não vai abrir as janelas dos céus e encher você de uma cadeia, um encadeamento de vida, uma engrenagem crescente. Quando você vir, a existência vai estar tomada de harmonia por dentro e por fora, porque Deus é poderoso para fazer acontecer infinitamente mais em nossas vidas, mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.
Senhor Jesus, por favor, coloca no coração de cada pessoinha aqui, de cada um desses irmãos e dessas irmãs amadas, de cada pessoa, aquela decisão com emoção ou sem emoção, mas pela fé, a decisão que não vai mudar amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem, a decisão de quem vai provar a Deus. Não é dando o dízimo do tempo, é dando a vida. Não é dizimando para Deus, é se entregando a Deus, para conhecer de fato que o Senhor é bom. Realiza a tua bondade na vida de cada um desses que estão tendo a coragem dessa entrega, dessa decisão, desse começo de caminho, desse início de jornada, sem retrocesso, mas com perseverança. É o que eu te peço por cada um, para que cada um não passe pela vida desperdiçando o teu nome, ou decorando o teu ensino, sem vivê-lo, sem praticá-lo, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Dá-nos esse prazer, Senhor, e nós descobriremos que não há nada mais maravilhoso do que viver na confiança e na segurança do Evangelho, quando o coração vai ficando maduro, forjado, experimentado, confiante, e que é capaz não mais apenas de dizer eu creio, mas de dizer eu sei, eu sei. Eu tenho tido a experiência de que Deus é bom. Eu sei na minha vida. Sabemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar as mãos aqui mesmo onde estamos. Vocês aqui e os demais lá onde estão. Vamos fechar os corredores de mãos dadas. E vamos exaltar juntos o nome de Jesus, não porque cantemos, mas porque o nosso coração exalte a Deus com alegria, com regozijo em fé. Em nome de Jesus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua, disse que eu creio. Eu sei que nada é possível. Contigo
pois contigo saltarei muralha e também destruirei exércitos, pois já sou mais que vencedor, pois já sou mais que vencedor, pois já sou mais que vencedor. Meus queridos amigos, eu desejo a todos vocês a melhor semana de suas vidas, em nome de Jesus. Que Deus lhes dê paz, façam bem, vençam o mal com o bem, em tudo que vocês fizerem. E não se entreguem à mesquinharia em momento algum. Tenham prazer no que seja a grandeza do amor, da misericórdia e da compaixão. E Deus os abençoará em tudo que vocês fizerem. Vivam sem mágoa, sem ressentimento, sem reterem nada contra ninguém, nem contra coisa alguma. Livrem-se de tudo, andem em paz. E a bênção de Deus não se afastará de vocês jamais. Um beijo a todos, Deus os abençoe, vão na graça de Deus. Tchau, gente boa, vão na paz do Senhor. Beijão.